Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer aqui etiquetas e rótulos no Excel de modo automático. E o mais interessante, dá para você imprimir e também salvar em PDF. Por que eu falo automático? Porque olha só, estas etiquetas aqui que eu fiz estão puxando de modo automático as informações que eu tenho aqui nessa minha lista, onde eu tenho produto, fabricação, validade, entrada, valor e qualquer outra informação que você venha a ter nessa sua lista, você consegue puxar de modo automático lá para as etiquetas, para os rótulos que você for fazer, beleza? Então, independente do que você quer fazer como etiqueta, de quais informações você vai usar, você vai conseguir fazer com esse passo a passo que eu vou te mostrar aqui, beleza? Então, bom, tem as etiquetas aqui e cada uma, olha só, das etiquetas. Então, a gente tem aqui produto, fabricação, validade, entrada e valor. Justamente as informações que eu tenho aqui, ó, na minha lista, tá bom? Então tá puxando de modo automático, puxando através da fórmula PROC-V. Então, além de aprender a fazer etiqueta aqui no Excel, a gente vai ver como é que usa o PROC-V para nos auxiliar aí nessa tarefa, beleza? Mas, olha só, perceba que aqui está o item 1, aqui é o item 2, aqui embaixo o item 3, aqui embaixo o item 4. É claro que eu não fiz isso daqui um por um, eu fiz uma vez só, e aí arrastei a fórmula e o Excel já automatizou todo esse processo para mim, puxando cada um dos itens que eu tenho aqui, olha só, item 1, item 2, 3, 4 e assim por diante, independente do tamanho da lista. Então, se eu tiver 1000 linhas na minha lista, dá para eu gerar 1000 etiquetas de modo bem rápido e fácil também. Como é que eu faço isso daqui? A partir do PROC-V, como eu mostrei, e também dessa coluna auxiliar aqui do lado, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E também é automático. Vamos fazer na prática então e ver como é que funciona. Deixa eu deletar inclusive essa planilha para a gente fazer realmente juntos, do zero e passo a passo. Eu vou clicar aqui, ó, no sinalzinho de mais para adicionar uma nova planilha. E essa planilha, eu vou dar 2 cliques nela e vou chamar de etiquetas e rótulos, por exemplo, né? Então você pode usar isso para fazer etiquetas para materiais, ou você pode usar como rótulos de algum produto num laboratório, por exemplo, para equipamentos, enfim. Dá para você usar para qualquer situação em que você precisar. Passo a passo vai servir. Então, bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho, no meu caso aqui, nesse meu exemplo, já fiz aqui a minha lista numerada. 1, 2, 3, 4, de forma contínua, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai montar a lista do que quer que seja que você vai precisar fazer as etiquetas. E na primeira coluna, olha só. Então, digamos que você já fez a sua lista. Aqui está a sua lista, tá bom? Independente do que seja. Você vai clicar na primeira coluna para selecionar tudo. Botão direito, inserir. Dessa forma, você vai inserir uma nova coluna. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Número. O primeiro número vai ser 1. O segundo vai ser o 2. O terceiro vai ser o 3 e assim por diante. A gente vai fazer uma numeração crescente de 1 em 1, começando com o número 1. Assim a gente consegue fazer as etiquetas de modo automático. A etiqueta 1 é referente à primeira linha, essa linha aqui. A etiqueta número 2 é referente à linha número 2. Então, por isso que é importante a gente fazer essa primeira coluna e numerar 1, 2, 3, 4, assim por diante, tá bom? Elas aí que vão dar o norte para as etiquetas. Vamos fazer o seguinte, depois que você já fez até aqui o número 3, mais ou menos, você pode clicar aqui no cantinho da célula, clica aqui e arrasta até o final, que ele vai descer a sequência para você. Agora já contou 1, 2, 3, 4, até o 15. Se você tivesse 100 linhas de informações, iria contar até o 100. Se você tivesse 1000 linhas, iria contar até o número 1000. Não tem problema, quantidade de linhas que você tem, beleza? Bom, agora aqui, pessoal, nas etiquetas e rótulos, vamos fazer na prática, então, as etiquetas, né? Vou dar um zoom aqui na planilha, beleza. Primeira informação que eu tenho aqui no meu caso é o produto. Ó. Então, vou colocar aqui produto, 2 pontos. Na linha de baixo, eu apertei o Enter, né? O que eu tenho? Olha só, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, fabricação, validade, entrada e valor. Então, vamos lá. Fabricação. Aí depois aqui eu tenho a entrada, né? Mas a entrada eu não vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui na célula do lado, ó. Entrada, deixa eu ver se é isso mesmo. Fabricação, não, é validade, né? Validade, 2 pontos. Aí aqui, ó, embaixo de fabricação, por exemplo, eu coloco entrada. E embaixo de validade eu coloco o valor. Pronto. Basicamente já acabou a nossa etiqueta. E faltou 2 pontos. Pronto. Então a gente está com essas informações aqui, beleza? Agora é só ajustar aqui o layout, coisa estética. Mas
funcional, digamos assim, a estrutura já está pronta. Então vamos lá, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu selecionar, ó, desde o produto até aqui a coluna D, e aí eu vou clicar aqui em cima, ó, bordas, e vou colocar todas as bordas. Vai ficar com um design mais interessante, né? Vou inclusive selecionar aqui, ó, célula B1, C1 e D1. Todas essas células aqui de cima, essas três. E aí, ó, eu clico aqui em página inicial, mesclar e centralizar. Por quê? Porque aí ele transforma aquela célula, aquelas três células que a gente selecionou, em uma célula grandona apenas, ó. Transformou em uma só, peraí, aqui, pronto, ó. Transformou em uma célula grandona apenas. Então ele juntou as três em uma célula só. Depois que eu fiz isso, pessoal, dá para fazer o seguinte, ó. Vou selecionar aqui, ó, produto até entrada, colocar em negrito, validade e valor, colocar em negrito também. Posso aqui, ó, na divisão da coluna A com a B, clicar, segurar e arrastar para aumentar um pouquinho o tamanho. Na divisão da coluna C com a D, clico, seguro e arrasto para aumentar um pouquinho o tamanho também. Beleza, depois que eu configurei aqui o tamanho das colunas, vou fazer o seguinte. Vou selecionar toda essa minha etiqueta aqui e vou clicar aqui em bordas e colocar, ó, bordas externas espessas. Clico aqui e beleza, o que mudou, né? Ele criou uma borda mais espessa no contorno da minha etiqueta. Isso é bem interessante, principalmente na hora que a gente for imprimir daqui. A borda da etiqueta ela fica um pouquinho mais espessa, mais escura, né? É mais fácil até de recortar, caso você vai fazer isso na mão, tá bom? Então, olha só, depois que a gente fez essa primeira etiqueta aqui, deixa eu selecionar, ó, aqui onde está o produto, né, onde vai escrever o nome do produto, e vou centralizar aqui todos os valores. Fabricação e entrada também vou centralizar. Validade e valor também vou centralizar. E é importante o seguinte, pessoal, o valor, o que vai ser aqui, ó? Esse nosso valor ele vai ser o quê? Moeda, né? Então, já vamos clicar aqui nessa célula e clicar aqui, ó, em formato de número de contabilização. E aí, quando a gente trazer o valor da nossa lista, que na verdade é esse daqui, ó, o valor, ele já puxa certinho com a formatação de dinheiro mesmo, tá? De reais. Fabricação e entrada, eu sei que é uma data, né? Então deixa eu clicar aqui e selecionar, ó, data abreviada. Validade também é uma data abreviada e pronto. Deixa eu selecionar toda essa etiqueta aqui, ó, Ctrl C e aqui na coluna F, Ctrl V. E aí perceba que basicamente copiou e colou a mesma etiqueta. Porém, olha o que aconteceu. As colunas não se ajustaram, né, conforme a gente tinha feito. Então é um problema, né? Então vamos fazer o seguinte, Ctrl Z, deixa eu selecionar coluna A, B, C e D. Botão direito, copiar. Clico na coluna F, botão direito, clico aqui em colar. Pronto, olha só que legal. Agora sim, fez uma cópia exata de uma etiqueta com a outra. Tá vendo essa coluna E aqui no meio, que tem um espaço até de certo modo grande entre uma etiqueta e outra? Talvez seja interessante você diminuir o tamanho dessa coluna. Por quê? Porque dessa forma diminui o espaço entre uma etiqueta e outra. E aí quando você for recortar ou passar a régua, né, mais fácil. Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. E olha só, vou diminuir bastante isso daqui, ó. Ó, deixei bem pequenininho. Não tem um tamanho certo, você deixa aí de acordo com a sua necessidade, tá bom? Depois que eu fiz isso, agora sim vamos começar a automatizar isso daqui através do PROC-V. Então, todas as informações que eu tenho aqui na minha lista, produto, fabricação, validade, entrada e valor, eu preciso jogar lá para as minhas etiquetas de modo automático, seguindo a seguinte ordem. A primeira etiqueta puxa as informações da primeira linha. A segunda etiqueta puxa as informações da linha 2. A terceira etiqueta puxa as informações da linha 3 e assim por diante, independente de quantas linhas de informações você tenha na sua tabela, na sua base de dados. Mas como é que eu posso fazer isso de modo automático? Da seguinte maneira, olha só, vamos voltar aqui para as etiquetas e rótulos. E aqui, por exemplo, na coluna K e na coluna L, eu vou escrever o seguinte. Na coluna K, vou colocar o número 1. Na coluna L, vou colocar o número 2. Mas, ao invés de eu colocar o número 2, eu posso fazer o seguinte, ó. Igual número 1 mais 1. Número do lado mais 1. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque, por exemplo, digamos que na minha coluna K eu tenha o número 20. Se eu apertar o Enter, na coluna L vai aparecer para mim o número 21. Por quê? Porque está fazendo a seguinte conta. A célula do lado mais 1. Então, independente de qual seja o valor que esteja aqui, a célula aqui da direita sempre vai somar mais 1. Tá bom? E isso é muito importante na hora que a gente for automatizar. Na verdade, a gente já começou o processo de automatização. Tá bom?
Agora, pessoal, depois que eu fiz isso daqui, deixa eu voltar aqui para 1, pronto. Vamos utilizar o PROC-V para nos auxiliar a trazer a nossa base de dados aqui para as etiquetas. Então, olha só, igual PROC-V, deixa eu inclusive dar um zoom aqui, pronto, acho que assim ficou melhor, né? Igual PROC-V, vamos escolher aqui essa funçãozinha PROC-V, qual valor eu procuro? Clico aqui no número 1. Agora, você entendeu a importância do número 1, né? A gente vai usar ele na função PROC-V e também na automatização das etiquetas. Então, por isso que eu coloquei número 1, número 2. E o número 2 nada mais é do que número da esquerda mais 1. Sempre vai ser dessa forma e você vai entender daqui a pouquinho por quê. Para a gente automatizar o processo. PROC-V do valor procurado, que é aqui o número 1, ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar esse valor? Então eu clico aqui na planilha dos itens. Seleciono toda a minha lista. E também vou apertar o botão F4. Por quê? Para travar a seleção. Inclusive, se você olhar aqui na barra de fórmulas, quando eu apertei, olha só, o F4, olha o que acontece. Está ali A1 até o F16. Quando eu aperto o F4, ele cria cifrão antes e depois da letra. Isso é importante para travar a seleção. Deixe dessa forma, beleza? Então, depois que eu selecionei, ponto e vírgula, qual que é o número índice da coluna? Espera aí, vamos fazer o seguinte. O produto é a coluna número 2. Coloco o número 2 aqui, ponto e vírgula. Eu procuro correspondência exata, então é aqui o falso, fecho parênteses e aperto Enter. Por que eu coloquei o número 2 aqui na coluna? Olha só, o Excel está pedindo aqui, número índice da coluna. E por que eu coloquei o 2? Vamos entender. Eu estou aqui procurando o produto, certo? Inclusive já voltou de maneira correta. O produto que eu procuro, na primeira etiqueta, realmente é o item 001. Está correto, olha só. O primeiro item que eu tenho aqui é o item 001, tá certo. E por que eu coloquei lá o número 2? Porque o produto está na coluna 2. Perceba que aqui eu tenho coluna do número, coluna do produto, coluna da fabricação, da validade, da entrada e do valor. E eu acabei de numerar para você as colunas. Então, se eu quiser, quando eu for utilizar o PROC-V para me retornar a validade, o que eu tenho que colocar lá na coluna? Número 4, né? Por quê? Porque a validade é a coluna número 4, tá bom? Então, bom, agora vamos fazer o seguinte. O produto já funcionou. Inclusive, se eu mudar esse número aqui, o número 1, colocar, por exemplo, o número 6, sabe o que vai retornar aqui para mim no produto? O item 006. Olha só, Enter, beleza. Por quê? Porque quando eu coloco aqui o número 6, o PROC-V ele puxa para mim o número 6 e o produto referente ao número 6 é justamente o item 6, né? Então puxa certinho para mim de forma automática. Todas as informações aqui referentes a esse número 6. Beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui 1 novamente. Pronto. Agora, para a gente fazer aqui o PROC-V para fabricação, validade, entrada e valor, eu não preciso ficar fazendo novamente. PROC-V do número 1, lá na lista dos itens, não precisa fazer isso. Dá para a gente fazer o seguinte, Se a gente reparar aqui no item 1, o PROC-V que eu utilizei aqui, eu posso muito bem copiar ele, então eu seleciono tudo, Ctrl C, venho aqui na célula da fabricação, Ctrl V. Porém, a fabricação é a coluna 3. Então a única coisa que eu vou mudar aqui é o número 2. Ao invés de 2, eu coloco 3. Aperto Enter. Olha que legal. Aqui na entrada, ou pode ser aqui, validade, Ctrl V. E ao invés do número 2, a validade está na coluna 4. Então é 4. A entrada, ao invés de ser a coluna 2, a coluna 5. E o valor, ao invés de ser coluna 2, é coluna 6. Enter. Pronto. Terminamos a automatização da primeira etiqueta. Porém, ainda falta fazer aqui essa etiqueta número 2, né? Mas dá para a gente fazer ela agora um pouquinho mais rápido. Olha só. Deixa eu fazer o seguinte. Selecionar essa etiqueta, Ctrl C. Clico aqui na etiqueta do lado, Ctrl V. Porém, perceba que apareceu esses erros aqui para mim. Isso é muito fácil da gente resolver. Então perceba que quando eu dou 2 cliques aqui, na primeira célula, sabe por que deu erro? Porque, olha aqui, está buscando o PROC-V da célula P1. Quem que é a célula P1? Olha ela aqui, Entendeu? Então deslocou a seleção. Como é que eu faço para corrigir? Clico aqui nessa seleção azul e jogo ela aqui para o 2. Enter. E faço isso para todo mundo. Jogo aqui no 2, seleciona de baixo, jogo aqui no 2. Quando a gente for fazer as etiquetas, as próximas, não vai precisar fazer isso, tá bom? Vai ser bem automático agora. Enter, beleza. Agora sim, pessoal, vamos fazer o seguinte, Linha 1, linha 2, linha 3, Ctrl C,
seleciona a linha 5, Ctrl V. Opa, mas espera aí, copiou e colou exatamente a mesma etiqueta. Será que funcionou então? Tem um detalhe agora para a gente fazer e a gente já automatizou a criação das etiquetas. Esse número 1 aqui de baixo, vou fazer o seguinte, ó, eu deleto ele igual o 2 aqui de cima, tá vendo? O número aqui de cima, à direita, mais 1. E aperto Enter. Pronto, agora a gente automatizou. Ó. 1, 2, 3, 4. Copio linha 5, 6 e 7. Ctrl C. Pego a linha 9, Ctrl V. Item 4, item 5, item 6. Legal, né? Então, olha só. Agora a gente conseguiu automatizar. É só selecionar as etiquetas, copiar e colar. Posso, inclusive, ó, copiar aqui, ó, desde a linha 5 até a linha 15, Ctrl C, clico na linha 17, Ctrl V. Olha que legal. Ali já joga aqui para mim todas as etiquetas. E se eu quiser imprimir isso daqui? Muito fácil também. Aperta Ctrl P e vamos ver o que aparece para a gente. Eu acho que não deu certo, hein, pessoal? Olha só. As últimas etiquetas aqui da direita ficaram cortadas, né? Para corrigir, muito simples. Clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui de baixo, ó, visualizar quebra de página. Ou ainda, você pode clicar aqui em cima, ó, exibir, beleza? Exibir. E aí você vai clicar aqui, ó, visualização de quebra de página. Clicou, perceba que mudou totalmente o layout aqui do Excel. O que você vai fazer? Toda a área cinza é onde não vai imprimir. E toda a área branca aqui mesmo do Excel, que está dentro dessa linha azul, é onde vai ser feita a impressão. Então, bom, se eu quiser imprimir todas as etiquetas, o que eu preciso fazer? Clicar nessa linha pontilhada, por exemplo, jogá-la para a direita, e clicar nessa linha sólida aqui na direita e trazê-la aqui para a esquerda. E agora eu consegui selecionar a área apenas daquilo que eu quero imprimir. Quando eu apertar Ctrl P, olha o que acontece. Todas as etiquetas já ficam certinhas aqui para mim na minha página do Excel, na minha folha de impressão. Isso daqui já é a folha A4, tá bom? A folha de sulfite. Então já mostra aqui para você o jeito que vai ficar quando você imprimir. Inclusive você pode salvar isso daqui em PDF, ó, caso você prefira também, beleza? Para voltar à visualização normal, agora que você já configurou a página de impressão, você clicar aqui em cima, normal, pronto. E aí já está configurado, tá bom? Ctrl P e volta para você da maneira que estava. Então você não precisa ficar mudando toda hora a visualização. Então é dessa forma que a gente cria aqui as etiquetas e rótulos de modo automático no Excel. E se você quiser aprender mais sobre esse assunto, quer aprender mais sobre Excel, clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo. Mesmo que você não saiba nada de Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado no curso completo de Excel. Só você clicar no link aqui da descrição. E olha só, além de todos os bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, você vai ter acesso, você tem direito ao certificado de conclusão. E olha só, se você comprar o curso, você tem 7 dias para testar tudo o que você quiser. Tudo, o curso inteiro. Você vê que não é para você, você pode em pouquíssimos cliques pedir seu dinheiro de volta. Então, além de ser um curso excelente, é um curso que tem a sua satisfação 100% garantida também, beleza? Valeu, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!